Eu sei que você tá confuso aí com essa história de Estados Unidos colocando imposto na China, a China devolvendo imposto, mas tu quer entender por que isso tá acontecendo? Então vem comigo. Como é que isso começou? Isso começou na campanha das eleições dos Estados Unidos de 2024, quando Donald Trump, o atual presidente, ele prometeu que faria com que os Estados Unidos voltasse a ser grande novamente. Inclusive, esse era o lema que ele usava em campanha. E uma dessas formas de voltar a ser grande novamente é fazer com que empresas dos Estados Unidos voltassem para sua terra, né? Porque muitas das empresas estadunidenses, elas são de origem estadunidense, mas elas se aproveitam da baixa mão de obra, do baixo custo de leis trabalhistas, as leis ambientais muito flexíveis que existem na Ásia. Então, um pouquinho mais de uma semana atrás, o Donald Trump ele fez um evento onde ele demonstrou todos os tipos de tarifas que seriam aplicados a todos os países que comercializam com os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, ficou na menor taxa, que é de 10%. E países como Lesoto, na África, teve mais de 50% de imposto. Ou seja, não teve padrão nenhum nessa imposição de tarifas para os países. Mas o principal objetivo dos Estados Unidos não era afetar o mundo como um todo, mas sim a China, que é o seu principal rival na atualidade. Muitas das empresas estadunidenses estão em solo chinês, utilizando a mão de obra chinesa, que é muito mais barata se comparada com a estadunidense, usando os recursos naturais, as matérias-primas. Ah, e uma curiosidade. Os Estados Unidos ele não aplicou nenhum imposto para a Rússia, porque teoricamente com a guerra existe uma sanção entre acordos econômicos entre Rússia e Estados Unidos. Mas na prática não é bem isso que acontece. Mas voltando para o caso entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos aplicou 34% de tarifa à China. A China, que não é boba nem nada, foi lá e respondeu na mesma moeda. Mas os Estados Unidos achavam que a China não ia ter coragem de fazer isso. E os chineses foram lá e fizeram. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! E desde então, cada dia que se passa, essas tarifas vão aumentando. E hoje, que é dia 11 de abril, sexta-feira, a tarifa já está em 125%. A China já deu demonstrações que não vai arregar, não vai dar para trás, porque eles têm um superávit bom. Ou seja, eles têm bastante dinheiro que foram acumulados aí para essa guerra comercial. E qual que é a principal incoerência aí entre Estados Unidos e China? Os Estados Unidos, que se diz como a terra da liberdade e a terra do capitalismo, eles estão impondo tarifas aos outros países, né? Que muitas vezes os liberais, os capitalistas, quem defende o capitalismo, diz que é uma coisa de esquerdista, uma coisa de socialista, comunista. E olha a incoerência, porque a China é comandada há mais de 70 anos pelo Partido Comunista Chinês. E a China fez uma declaração que a guerra comercial ela não é importante e ela não vai trazer nenhum vencedor para a economia mundial. Mesmo porque eles chegaram para a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e mostraram que os Estados Unidos estavam sendo incoerente e que isso ia causar uma crise econômica mundial. Pensa no seguinte, quando você vai comprar um pão na padaria, alguém teve que comprar matéria-prima, farinha, água, teve que ter um forno para aquecer, teve que ter todo um trabalho. Teve o transporte das fábricas para o mercado ou para a padaria que vai produzir esse pão, teve o trabalho do padeiro que fez aquele pão, teve o trabalho de quem serviu aquele pão para a pessoa. Então teve muitos trabalhos envolvidos nisso. Então, aquele produto, ele tem um valor por todo o trabalho que foi feito nessa linha. Agora, uma tarifa, ela não é feita dessa maneira. A tarifa, ela não existe. Se você impõe, você está criando uma crise econômica futura, né? Porque vira uma bola de neve. Quando a gente produz alguma coisa, a gente está criando valor para aquilo, né? Mas agora, se você está criando um valor inexistente para algo que não é um produto, ou seja, você está criando um dinheiro que não existe. Então, qual que é a tendência disso? É você cada vez mais inflar o mercado, inflar as mercadorias que vão ser taxadas. Por exemplo, se você paga numa camisa R$ 100, aí se você tem uma taxa de 100%, né, ou 125%, como está na situação entre Estados Unidos e China, essa camisa vai passar de R$ 200. Então isso não tem coerência nenhuma com a realidade. Então, a longo prazo, isso vai causar uma crise econômica muito forte. Lógico, no começo a gente não vai perceber isso, mas aos poucos a gente vai sentir isso no nosso bolso. E quem vai pagar sempre? É o mais pobre, né? É o trabalhador, é a classe que realmente movimenta a economia mundial. E não quem está lá no topo da pirâmide, como o senhor Donald Trump. E para concluir, a China ela também deu demonstração que os Estados Unidos não está mais em um mundo onde ele não tem um concorrente à sua altura. Agora a China ela veio para ser muito competitiva no mercado mundial e a tendência econômica é que daqui a alguns anos a China ultrapasse o PIB dos Estados Unidos. Então eles estão realmente mostrando para o que vieram. Ao mesmo tempo também, a China está recebendo apoio de muitos outros países que são contrários a essas tarifas, né, dos Estados Unidos, que são muito abusivas na real. Como, por exemplo, o Brasil, outros países que são dos BRICS e até mesmo a União Europeia, que sempre foi aliada dos Estados Unidos.